boa noite a todas e a todos. Eu me chamo de Paula, sou uma brasmiana aqui de Santa Catarina, falo de Criciúma, do sul de Santa Catarina, e estou aqui hoje com essa nobre função, né, que me cabe de mediar esse debate importante na noite de hoje, e gostaria de dizer, em nome da diretoria da Brasme, em nome da nossa querida Ana Pita e do Léo Pinho, parabenizar e agradecer por esse espaço de debate importante, que eu vou estar mediando hoje esse debate junto, então, aos nossos convidados, o Pedro Gabriel Delgado e o Marco Duarte. Gostaria de lembrar a todos e a todas que as inscrições de trabalho, né, já se encontram abertas desde fevereiro para o 7º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que vai ocorrer em Recife, Pernambuco, e o evento, ele vai ter uma nova data que será anunciada nas redes sociais, mas principalmente a gente convida para que vocês possam acessar o site do evento para obter informações a respeito, então, da nova data do 7º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Além do 7º Congresso Brasileiro, que vai acontecer em Recife, a gente também tem aí a programação do pré-congresso, né, que vai acontecer no período em que aconteceria o evento, no final do mês de julho. As informações também serão divulgadas nas redes sociais da Brasme, principalmente no site do evento. Queria informar também a todos que estão assistindo, que estão aqui conosco, que na semana que vem nós teremos uma live no dia 18 de junho, que o tema será desinstitucionalização encarcerada, manicômios, prisões e loucura. Vai ter a participação da Ludmila Cerqueira Correia, da Universidade Federal da Paraíba, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania e militante da luta antimanicomial, e do Alan dos Santos Reis, que é terapeuta ocupacional da EAP, da Secretaria Executiva de Saúde Pública do Pará. Quem vai mediar a live da semana que vem, né, é Janete Valois, também membro da diretoria da Brasme, colega da psicologia, coordenadora do coletivo Abrasme, então, do Maranhão. Falando um pouco da live de hoje, né, mais uma das lives da série da Brasme, que vem acontecendo nas quintas-feiras à noite, desde o início da pandemia. Esses espaços, eles estão se constituindo, vêm se constituindo e se fortalecendo, então, como espaço de trocas virtuais, de resistência e de fortalecimento da nossa tão sonhada cultura antimanicomial. São espaços virtuais e nas redes, acontecendo nesse momento nas redes, diante dessa exigência desses tempos, né, de pandemia, de coronavírus, que nos impõe aí o distanciamento social. Na live de hoje, a gente traz como tema a obscena desigualdade brasileira em tempos de pandemia. Esse tema surge, então, da percepção de que não é possível pensar em saúde mental sem que possamos pensar, então, as relações que nos cercam. Nós chamamos de obscena, pois nos choca, né, nos comove, nos indigna, a naturalização das desigualdades nos discursos que a gente tem visto aí nas redes sociais e nas manchetes, nos noticiários, elas apontam, né, abre aspas aqui, que é preciso se espantar, se indignar e se contagiar, pois só assim é possível mudar a realidade, como disse certa vez Nízia da Silveira. Se referindo às violências das instituições psiquiátricas, ela compara, então, eu trago essa fala dela para falar das desigualdades sociais que são igualmente enlouquecedoras. Apontamos também que a pandemia do coronavírus vem dando luz à importância do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, não apenas pela assistência em saúde que vem prestando para mais de 80% da população brasileira, o que já não é pouca coisa, mas também por enfatizar o sentido do SUS enquanto projeto civilizatório. Eu me incluo aí numa geração que sente que ganhou o SUS, né, de presente de um grupo que lutou bravamente desde a década de 1970 e 1980. Nós que estudamos o Sistema Único de Saúde, a reforma psiquiátrica, sentimos então esse chamado para fortalecer essa luta em defesa e pela manutenção não só do SUS e da reforma psiquiátrica, mas principalmente, né, junto com isso, defender o Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, as reflexões que a live de hoje busca provocar está relacionada aos incontáveis modos de afetação das desigualdades no contexto da população brasileira, em suas diversas dimensões, e aí a gente pode pensar o contexto da habitação, da educação, o acesso à água, saneamento, à segurança e ao transporte, ao acesso ao sistema de saúde, aos itens de biossegurança, né, que tanto ouvimos falar atualmente, e precisamos enfatizar também a questão do direito à informação, a uma informação segura, lembrando aqui das nossas enxurradas de falsas notícias, as fake news, e também do negacionismo tão evidente aí frente a muitos governantes. Refletindo sobre essa sombria naturalização das desigualdades sociais, que vem ganhando, então, novas roupagens no período de pandemia, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, a quem chamaremos agora para ocupar o espaço de fala. Estão conosco Pedro Gabriel Delgado, que é médico, psiquiatra, doutor e pós-doutor em medicina, professor do Instituto de Psiquiatria e Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi coordenador nacional de saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde de 2000 a 2010. Importante enfatizar que ele foi presidente da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001, e da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial em 2010, e é vice-presidente regional da Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial. Pedro Gabriel, muito feliz de você estar aqui conosco hoje. Boa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite. Está conosco também... Está conosco aqui também Marco José Duarte, que é assistente social, psicólogo. Não sei se conseguiram me ouvir, mas está conosco aqui Marco Duarte, que é assistente social, psicólogo, sanitarista, mestre e doutor em serviço social e pós-doutor em políticas sociais. Foi professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro por 30 anos e, desde 2018, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. É pesquisador do CNPq e ativista do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, e entre suas produções e orientações na graduação e na pós-graduação aborda os temas de saúde mental, drogas, interseccionando com políticas públicas, gênero e sexualidade. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Eu vou passar, então, a palavra, nesse primeiro momento, para o Pedro Gabriel. Fique à vontade. Obrigado, então, de Paula. Eu queria agradecer aqui o convite da Abrasme para esse debate, cumprimentar aqui o Marco José Duarte, meu colega, que trabalhou muito tempo aqui na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, agora está lá em Juiz de Fora, e cumprimentar aí a diretoria da Abrasme por essa iniciativa de fazer esse debate o tempo todo nesse período da pandemia. O tema da obscena desigualdade brasileira em tempos de pandemia suscita para uma pessoa do campo da saúde mental algumas reflexões, e as minhas reflexões vão vir a partir do campo da saúde mental, né? Da minha inserção na luta social e na luta pela igualdade a partir do campo da saúde mental. Eu acho que a escolha por esse adjetivo obscena para falar da desigualdade brasileira é uma escolha eloquente, porque certamente é uma marca, uma característica da sociedade brasileira a desigualdade, a iniquidade social, a iniquidade de acesso aos bens, e que a pandemia, essa tragédia sanitária que atingiu o mundo inteiro e atinge agora de forma especialmente danosa o nosso país, essa pandemia, ela, de certa maneira, ela desvelou de uma maneira extremamente pungente o problema da desigualdade. Nós estamos com 40 mil mortos, brasileiros mortos,
nesse período da pandemia. Nós temos tido, nos últimos dias, mais de 1.200, 1.300 pessoas mortas por dia. Nós temos uma situação institucional, que é uma situação institucional também onde a população não sabe em quem confiar, no sentido das orientações técnicas sobre a pandemia. Na verdade, vem procurando confiar nas pessoas certas, vem procurando confiar na saúde pública, vem procurando confiar nas pessoas que produzem conhecimento sistemático, né, na ciência, para se orientar em relação a como se proteger durante a pandemia. Mas, do ponto de vista da saúde mental da população, o que nós podemos assim, descrever de uma forma geral é uma situação de absoluto desamparo que a população vive subjetivamente, diante do problema da pandemia e diante das situações de crise social que já vinha enfrentando há muito tempo. Existe uma desigualdade estrutural no país, ela se exprime através dos indicadores que nós temos para medir desigualdade. Por exemplo, o índice de desigualdade de renda no Brasil, o índice de Gini do Brasil, é um índice de 0,53, é um índice de países africanos muito pobres. Aqui existe uma concentração de renda absolutamente brutal. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de uma população pobre, de parte da população muito pobre. O Brasil tem aquele paradoxo, apresenta aquele paradoxo de, embora apresente alguma evolução nas suas taxas de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um país que tem uma desigualdade interna entre classes e entre regiões, que coloca entre classes, entre regiões, entre bairros e regiões do mesmo município, como é aqui no caso do Rio de Janeiro, que é absolutamente obscena. De fato, a palavra obscena é uma palavra correta para definir essa situação. Então, por que eu falo do desamparo? Eu falo do desamparo porque nós não temos aqui no Brasil o perfil do desenvolvimento da pandemia, não tem sido um perfil onde as populações que buscam a proteção social têm sido acolhidas. Então, além do desamparo pela situação grave da pandemia, existe também um desalento que se desenvolve e que a gente escuta dentro da nossa, enfim, da nossa profissão. A nossa profissão é uma profissão onde a gente escuta as pessoas também do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, um desalento em relação a qual futuro, qual caminho, para onde nós vamos caminhar, considerando que o Brasil, além da tragédia sanitária, vive uma tragédia política institucional sem precedentes. Eu sou uma pessoa que atravessei os períodos aí das tragédias brasileiras, atravessei o período da ditadura militar de 64. Eu, já há algum tempo, tenho considerado, pelo menos a minha percepção, de que esse é o pior momento da história brasileira, o pior momento da história institucional brasileira, porque é um momento que produz desalento nas possibilidades de superar essa situação de crise que aparece como uma crise sistêmica e estrutural. Mas nós não podemos ceder diante dos sintomas, já nos ensinava o nosso mestre Freud. Então, o desalento é um sintoma e nós temos que ir adiante diante desse sintoma e buscar os caminhos para superar essa situação, tanto sanitária, quanto social, quanto política. E acho que aí nós temos algumas indicações positivas
há indicações bastante positivas de que existe essa iniquidade social foi desvelada de forma dramática para a população brasileira. É óbvio, por exemplo, que o destino de pessoas pobres que contraem o Covid é diferente das pessoas que têm da classe média ou pessoas das classes mais abastadas. É diferente o destino de pessoas da raça negra que adoecem pelo Covid. É um destino mais nefasto, onde a desigualdade acaba marcando também o destino funesto que as classes sociais enfrentam num país tão desigual. E a reorganização da sociedade está se dando agora através de uma visão que me parece muito aguda, me parece muito assim sensível e muito aguda de que é preciso não só recuperar a democracia brasileira, que não existe desde 2016, que foi desmantelada a partir de 2016, desmantelamento esse que produziu o fenômeno de nós termos hoje um governo negacionista e fascista, que foi, na verdade, o caldo de cultura que permitiu a emergência de um presidente da República como que nós temos, que nega a pandemia, que diz que a pandemia é uma gripezinha, que impede o Ministério da Saúde de dar os números corretos, que coloca um general que não tem o menor conhecimento da saúde pública para responder pelo Ministério da Saúde, de tal sorte que esse número que eu disse de 40 mil óbitos não é um número fornecido pelo Ministério da Saúde, é um número fornecido por grupos de pesquisadores, com apoio da imprensa, etc., porque a próprio Ministério da Saúde está escondendo os números. Então, o que eu acho de positivo é que, por exemplo, hoje eu considero os movimentos de autonomia e de luta social das periferias a melhor e a mais positiva sinal de vitalidade da sociedade brasileira. Considero o movimento negro um movimento extremamente decisivo para o futuro que o Brasil vai poder construir, tanto da saída da pandemia quanto da saída da tragédia política institucional. O movimento negro, o movimento feminista, o movimento das periferias aqui no Rio de Janeiro é absolutamente extraordinário, a vitalidade das associações e dos grupos coletivos que se constituem nas favelas em defesa da saúde pública, em defesa do SUS, em defesa da distribuição de renda, em defesa da renda emergencial e contra o morticínio do povo preto, porque, apesar da pandemia, a polícia não deixou de fazer incursões nas favelas. Quer dizer, mais um indicador obsceno da desigualdade no Brasil é a violência do Estado, a violência policial, que faz com que o Brasil tenha um dos piores indicadores de homicídios. São mais de 65 mil homicídios por 100 mil habitantes ao ano. É um dos piores países do mundo nesse indicador. E isso não diminui com a pandemia. A polícia continua matando apesar da pandemia. Então, do ponto de vista da saúde mental da população, é devastador para o sentimento de bem-estar que as pessoas possam ter. A proteção que o isolamento social produz é uma proteção, enfim, que nos assegura que esse sofrimento social não vai nos atingir de uma forma que não nos permita superá-lo. Mas, por outro lado, eu espero que esse momento trágico produza também uma forte energia de solidariedade, que possa fazer com que o Brasil retome a democracia, número 1, retome a luta pelo bem-estar social, número 2, retome, portanto, essa luta do bem-estar social, que é o Pacto da Constituição de 88, e que a gente possa tirar esse governo, que é uma anormalidade, é um governo anormal, é um governo anômalo, é um governo ilegítimo, que nasceu dessa situação da crise que nós vivemos.
Então, é isso, quer dizer, nós temos que considerar que vamos sair dessa situação da iniquidade, construindo uma nova forma de solidariedade social e, portanto, uma democracia pujante. É para isso que nós fazemos também esses nossos encontros, para poder produzir essa energia que nos vai levar a superar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Obrigada, Pedro Gabriel, muito obrigada. Foi uma fala muito importante que nos coloca de frente com o cenário em que vivemos, mas também uma fala de esperança. Vou deixar para fazer minhas considerações depois da fala do Marco Duarte, e aí a gente abre para as perguntas, ok? Marco, pode falar agora? Eu quero muito agradecer o convite da nossa Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, que também sou filiado a ela, em especial a Ana Pita, pelo generoso convite de estar nessa 8ª live da Abrasme, que eu venho acompanhando recente. Cumprimentar aqui a de Paula, nossa moderadora, que eu acabei de conhecer, nós já temos muitas afinidades. Meu colega da FRJ, Pedro Gabriel, que conheço há décadas, nessa luta pela defesa dos direitos humanos, da luta antimanicomial, pela reforma psiquiátrica, em defesa da saúde e da vida. Então, eu fico muito grato, de estar aqui poder conversar com várias pessoas, porque a gente tem que estar apostando nessa possibilidade de inovação, apesar das circunstâncias do distanciamento, a gente tem que trabalhar com algumas estratégias de resistência, de aproximação, e, nesse momento, as tecnologias de informação e comunicação têm nos ajudado a nos aproximar, tanto não só de norte a sul do país... Lembrar a todas que as inscrições de trabalho... Então, hoje, como é Corpus Christi, eu quero começar a minha fala lembrando dos nossos mortos, como George Floyd, dos Estados Unidos, mas hoje eu quero registrar os nossos e as nossas brasileiros e brasileiras, que, como Lélia Gonzalez certa vez disse, negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido ao gosto deles. Então, os nossos também, com nome e sobrenome, raça, gênero, sexualidade, classe social, eu quero aqui prestar essa homenagem. Em 2020, aqui a gente teve o Miguel Otávio Santana da Silva, com 5 anos de idade, que morreu após cair do 9º andar de um prédio do Recife, porque a mãe, empregada doméstica, estava trabalhando em meio à pandemia do coronavírus e deixou o menino sob a tutela da patroa Sinhá, enquanto cumpria a tarefa de passear com os cachorrinhos da madame. João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, assassinado durante uma operação da Polícia Federal na minha cidade, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bianca Regina de Oliveira, de 22 anos, que foi baleada durante a operação policial enquanto dormia em sua casa no Rio de Janeiro. Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos, que foi atingida por uma bala perdida por policial em Belfor Roxo. Rodrigo Cerqueira, 19 anos, baleado numa distribuição de cesta básica no Rio de Janeiro. Davi do Nascimento dos Santos, 23 anos, que foi baleado por operação policial em São Paulo. Foram muitos em 2020. Mas também em 2019 a gente teve a Águida Vitória Salles Félix, de 8 anos, morta pela PM, quando voltava para casa com a sua mãe no Rio de Janeiro. Jennifer Silene Gomes, de 11 anos, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Cauê Ribeiro dos Santos, de 12 anos, baleado durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Cauã Rosário, de 11 anos, atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Cauã Peixoto, de 12 anos, baleado durante a operação policial no Rio de Janeiro. Pedro Gonzaga, 19 anos, jovem negro, asfixiado por seguranças no supermercado Extra, na Zona Sul, até a morte no Rio de Janeiro. Evaldo dos Santos, 51 anos, homem negro, pai de família, assassinado pelo Exército Brasileiro, que disparou mais de 80 tiros de fuzil em direção ao seu carro, que também estava com sua família. Em 2018, é bom lembrar, o assassinato de Marielle Franco, 38 anos, vereadora, mulher, mãe,
favelada, assassinada com 4 tiros na cabeça dentro do seu carro, com seu motorista, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius, também em 2018, com 14 anos, baleado durante a operação policial na Maré, mesmo estando com uniforme escolar, foi assassinado. Em 2016, tivemos Luana Barbosa, de 34 anos, mulher negra e lésbica, espancada durante a abordagem policial em Ribeirão Preto. Em 2015, Rafaela Cristina Souza dos Santos, adolescente de 15 anos, que morreu em decorrência das complicações pós-parto, em uma combinação perversa entre violência obstétrica e racismo institucional. Eduardo de Jesus Ferreira, 10 anos, que estava brincando com o celular na porta de casa, quando foi baleado por PMs no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Roberto de Souza, de 16 anos. Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos. Cleiton Correia de Souza, 18 anos. Wesley Castro, de 20 anos. Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, que em 2015 foram assassinados dentro do carro por policiais que deram 111 tiros no complexo de uma favela no Rio de Janeiro. Assim como Cláudia Silva Ferreira, em 2014, aos 38 anos, essa mulher negra, mãe, que foi baleada, e durante a troca de tiros, os policiais colocaram ela no porta-mala do carro da polícia e teve seu corpo arrastado por 350 metros no Rio de Janeiro. Douglas Martins, em 2013, com 17 anos, foi baleado por PMs em São Paulo. São vários Geórgios que nós temos. E mais tantas crianças, jovens, mulheres, homens, negros e negras que são assassinados pelo Estado genocida e sua política de morte, que cada vez mais descartam os corpos e as vidas precárias, sem justiça social, sem redistribuição de renda, com precárias políticas sociais, sem condições de reprodução da existência, na informalidade do mundo do trabalho, no desemprego, no subemprego, sem condições dignas de trabalho, de emprego, de renda, de salário, de moradia, de transporte, de lazer, enfim, assujeitados. A pobreza rasga a cara do Brasil. Mais e mais desigualdades que radicalizam as múltiplas expressões da questão social e suas interseccionalidades e marcadores sociais de diferença. Soma nesse qual e quante as muitas mulheres mortas por seus companheiros ou por estranhos. O Brasil registra uma mulher agredida a cada 4 minutos e uma morta a cada 8 horas. Os dados têm mostrado que a pandemia do coronavírus tem atingido as mulheres e a população LGBT, e em ambas, prevalência e evidência vinculam-se à população negra de modo muito significativo. Os noticiários informam sobre o aumento de violência contra as mulheres LGBTs e negros, principalmente quando em espaços familiares a violência doméstica, que também tem aumentado no contexto da pandemia, com mais de 50% das vítimas. A população LGBTQI vem sofrendo um grande impacto por conta das questões relacionadas à saúde mental, situação socioeconômica e violência. As travestis e mulheres transexuais assassinadas, as lésbicas e gays expulsos de casa e mortos, e no contexto da pandemia, isso só vem aumentando e agravando suas vidas precárias e vulnerabilidades. E as tantas mortes causadas pelo Covid-19, uma por minuto, e o Ministério da Saúde segue sem ministro. O falso dilema que querem nos impor, a economia versus pandemia, só colocam mais vidas em risco. Nesse momento, saiu vários boletins, né, do quadro epidemiológico da pandemia no Brasil, passamos de mais de 40 mil mortos, com quase 800 mil doentes. Como nos diz Judith Butler, quais corpos e vidas são passíveis de luto? Quais mortes são dignas de comoção, de luto? A expressão máxima do poder, né, como nos sugere Foucault, no poder soberano, reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar, pelo poder, quem pode viver, quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constitui os limites da soberania, seus atributos fundamentais, como nos ensina Tilly Bembe. Tomando o racismo de Estado e a biopolítica em Foucault, na sua expressão fazer viver, deixar morrer, associado ao conceito de estado de exceção em Agamben,
nos ensina a respeito dessa necropolítica que vivenciamos no contemporâneo a partir do neoliberalismo. Ou seja, estamos em um momento presente levado a cabo pelo fascismo de deixar morrer e deixar morrer. E com isso a pandemia revela, escancara e põe as vidas nuas, precárias e desiguais do Brasil, as que devem ser deixadas morrer e as que são objetos dessa política de morte. A pandemia vem expressar e desvelar os seus nexos estruturantes com o racismo, com a herança colonial escravocrata do Brasil, com o sexismo, com a LGBTQI-fobia, com a eugenia, com o eugenismo e o punitivismo e com o classismo, na sua estrutura social, política, econômica, histórica e sanitária da formação socio-histórica brasileira. Eis a gênese da política do ódio e da necropolítica a todos os diferentes, às mulheres, aos negros, à classe trabalhadora como um todo, às periféricas e periféricos, às faveladas e favelados, às LGBTQI, aos povos originários, ciganos, quilombola, aos que profetam a fé e os ritos afro-brasileiros e tantos outros. A branquitude, a burguesia e os gitanos do capital operavam e continuam operando a barbárie, a violência, os assassinatos, as mortes, os feminicídios, os racismos, etnicismos, LGBTQI-fobia, etc., reforçados ainda mais pelo ciclo da crise do capital, sob a égide do neoliberalismo, aliado ao neoconservadorismo moralista e de extrema-direita, com uma lógica de desmonte e de retirada de direitos em tudo, na vida, no trabalho, eliminando toda e qualquer resistência, tanto à desregulamentação da economia e das relações de trabalho, tanto com a ação radical de aniquilamento de todas as vidas e diferentes. Portanto, temos muito mais violências, discriminações e mortes do que políticas públicas de proteção social, de segurança e de preservação da vida. Eis o cerne da obscena desigualdade brasileira e, junto a ela, a naturalização, a indiferença, a institucionalização da desumanização, a naturalização do ódio, da crueldade, da segregação, da desproteção social, das tantas subnotificações nos serviços de saúde, da intolerância e das diversas expressões que estruturam a vida cotidiana de todas e todos nós. A desigualdade operada pela lógica do capital, burguesa, branca, cis-heterossexista, normativa, é interseccional. Portanto, nossa luta, nossa resistência também deve ser contra essa estrutura que hierarquizam pessoas, raças, etnias, gêneros, sexualidades, classe, território, trabalho, renda. Os nossos indicadores e marcadores sociais têm nos revelado essa desigualdade, e particularmente no contexto do quadro pandêmico da Covid-19. Temos hoje 13 milhões e meio de pobres, 12,85 milhões de desempregados, é a prova de um efeito devastador do mercado de trabalho que só se agravou com a Covid. Os dados do IBGE apontam que o desemprego saltou de 11,2% no trimestre até janeiro para 12,85% em abril. Mas, segundo projeção de pesquisadores, o número é, na verdade, bem pior. O desemprego estaria em 17%. Acrescente a destruição aí de emprego informal e informal, além da suspensão de contratos e a redução de salários em até 70%, com aval do governo federal, como outras questões anteriores à pandemia, como a flexibilização e as reformas trabalhistas e previdenciárias. São 118 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial. Dessas, 69 milhões foram atendidas e 43 milhões foram consideradas inelegíveis. Já se pagou 2 parcelas desse auxílio, a maioria no valor de R$ 600, né, do benefício, segundo o Ministério da Saúde, e este tem como proposta acrescentar mais 2 meses no valor de R$ 300. Ou seja, a Caixa
Econômica Federal desembolsou até agora 76 bilhões, somadas ambas as parcelas, no total de 58 milhões de pessoas receberam alguma parcela desse benefício, desde que o programa foi criado em abril, para ajudar as pessoas a enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia Covid-19, sabendo que é uma realidade que não vai ter fim. Desse total pago até agora, foram 30 bilhões que foram pagos para os beneficiários do Bolsa Família, 14 bilhões para aqueles inscritos no CAD Único, Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, e 32 bilhões para trabalhadores informais que cadastraram pelo site ou pelo aplicativo. E ainda tem muita gente de fora. As obscenas desigualdades mostram em dados os ditos invisíveis, os descartáveis que estão colocados na sociedade brasileira. O Brasil, se a gente pegar os dados, tem cerca de 209 milhões de habitantes e uma taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. É a segunda maior da América do Sul, perdendo apenas para a Venezuela com 56,8. Entre 2017 e 2018, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 6.220 registros de morte por intervenções policiais naquele ano, 75,4% eram pessoas negras. Segundo dados do IBGE, esse grupo racial representa 55% da população e que continua ainda esse braço repressor policial matando a população, independente das mortes causadas pela Covid. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Pessoas negras são 2 vezes mais vítimas de armas de fogo do que pessoas brancas. 75% dos mortos pelas polícias brasileiras são negros. Nos últimos anos, o número de quilombolas assassinados, como também de indígenas, cresceu assustadoramente. A pandemia da Covid-19 tem gênero, mas também tem marcador de raça-cor, revelando mais uma vez a obscena desigualdade brasileira, mas, mais ainda, o racismo estrutural. Pretos e pardos sem escolaridade corresponde a 80,35% das mortes, quando comparado a vítimas com escolaridades e brancos. O número de negros e negras mortos por coronavírus nas últimas semanas é 5 vezes maior no Brasil, tendo um risco de 62% maior de morte do que os brancos e brancas. Enquanto os Estados Unidos, com população estimada em 327 milhões e terceiro do mundo em mortes de pessoas LGBT, em particular a população trans, esta apresenta uma taxa de 4,88 para cada 100 mil habitantes, o que explicita o cenário de violência que nos encontramos, onde temos cerca de 6 vezes mais mortes de pessoas trans no Brasil em relação aos Estados Unidos, que tem uma população 50% maior que a nossa. O Brasil está obscenamente colocado no ranking mundial das desigualdades de LGBTfobia, em particular nos assassinatos da população trans, no feminicídio, na não distribuição de renda, no assassinato da população negra, etc. E agora, nas mortes e contágio pelo Covid-19. O que nos resta, nesse momento, é acreditarmos, primeiro, numa perspectiva de nos associarmos no enfrentamento possível a essa realidade cruel, obscena, que nos tira cada vez mais do prumo para enfrentarmos essa realidade que vem nos entristecer, porque a perspectiva, não que eu seja pessimista, mas tem sido muito obscura. Obrigado. Gratidão também, Marco, pela tua fala e pela importância dos dados que tu traz para esse debate, né? Gostaria de pontuar aqui que tanto o Pedro quanto o Marco, eles nos trazem dados importantes para esse debate,
que falam da importância, né, do tema, da escolha da fala da obscenidade como tema para esse debate também. E muito importante a gente avaliar, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre, fazer um resumo das falas de vocês, mas eu gostaria de pontuar da importância de quando vocês falam da questão de defender agora essas bandeiras e da importância dos movimentos que defendam, dos movimentos antirracistas, dos direitos humanos de modo geral, da violência de Estado, porque a saúde mental, nesse momento, assim como as políticas públicas de defesa da vida, precisam ser enfatizadas. Então, agradecer esse debate e gostaria de ler alguns comentários do chat para a gente poder conversar um pouco. Aqui, gente, desculpa. Então, a gente tem aqui alguns comentários importantes. A Lesni da Costa comenta: se fosse implementada a renda básica permanente, muitos transtornos seriam reduzidos. O Sérgio Pinho, né, ele coloca também que a desigualdade social no Brasil, mais do que obscena, é sacana, escrota, visto que parte de uma elite atrasada com mentalidade escravocrata, a que ainda é dominante no país. Nós temos também aqui um comentário da Priscila Schuch, aqui de Criciúma, que diz: importante as reflexões, especialmente para pensarmos o papel das pessoas brancas diante desse genocídio. A branquitude precisa reconhecer o seu lugar e, para além de reconhecer os seus privilégios, usar destes para promover a equidade. Isso também é saúde mental. Queria, para que a gente pudesse conversar um pouco mais, Pedro, Gabriel e Marco, colocar aqui algumas perguntas do chat. Uma, da nossa querida Ana Pita, que fala: a necropolítica no Brasil é o produto dessa desigualdade obscena, não? Né? A gente tem aqui também uma pergunta do João André, que diz: como enganjar a sociedade na luta contra a necropolítica, dado que as mortes causadas pela desigualdade social são sistemicamente negadas e naturalizadas em nossa sociedade. Vão dizer que sou eu que estou escolhendo aqui as perguntas dos meus amigos, mas não é, tá? Tem uma equipe que está selecionando as perguntas, gente. O Diego, aqui de Criciúma também, que Criciúma está forte na live aqui, muito, muito feliz de ver a galera daqui. O Diego pergunta também: como podemos, através de todos esses movimentos que estão se construindo diante do atual cenário, para construir juntos políticas públicas em saúde, construir um novo modelo de sociedade, considerando suas especificidades, mas principalmente identificando o que esses coletivos têm em comum, que é a valorização da vida, de todos os tipos de vida. Coloco o desafio de responder essas perguntas bastante complexas aí, né, e que requerem um olhar bastante quase profético do futuro. Provoco, então, aqui para a gente continuar essa conversa. Pode ser, Pedro Gabriel, você começar? Que tem uma grande pergunta de fundo, realmente, não só aqui no Brasil, mas especialmente no Brasil, no mundo inteiro. A pior resposta seria a resposta de que nós manteríamos a mesma situação de desigualdade e de exploração que existe em todo o mundo e existe especialmente em países com a configuração social do Brasil. Eu acho que está ocorrendo aqui no nosso país, de qualquer maneira, com a pandemia, com o fascismo, né? Porque também com essa questão que está sendo todo colocada, nós estamos vivendo hoje situações aqui onde claramente se coloca o valor da vida e o respeito à vida como um valor universal que está se contrapondo, de fato, ao valor da morte. Então, acho que o país está, de alguma maneira, passando por uma situação de ter que fazer escolhas. As escolhas que vão definir, de fato, um futuro para essa sociedade que construímos aqui. Eu tenho amigos que são também da saúde mental da Espanha, que recentemente, numa conversa com eles, eles comentaram que
a emergência desses grupos de extrema-direita que negam a gravidade. Vejam, a Espanha passou por uma situação trágica também em relação ao Covid-19, e que defendem, de fato, uma espécie de darwinismo social, onde as pessoas que morrem teriam que morrer. Essas pessoas têm se enfrentado também, em algumas circunstâncias, se enfrentado nas ruas de cidades europeias, como na Espanha. Então, o que eu acho é que nós estamos vivendo um momento que, de qualquer maneira, é um momento decisivo para a construção de um futuro para a nossa sociedade. Não tem alternativa possível de construir uma saída social, e sequer uma saída para a crise sanitária, com a atual configuração política que existe no Brasil. Não tem saída, não tem solução para isso. Eu acho que tem que haver. A gente está percebendo, inclusive, que mesmo fortes segmentos sociais que apoiaram a situação que produziu esse governo atual, estão se reunindo no sentido de dizer que não é possível o Brasil conviver com um governo Bolsonaro. Isso não é possível. Com um governo que toma a necropolítica não como uma imagem ou uma metáfora, mas toma a necropolítica como uma ação programática, porque ele diz exatamente para não fazer aquilo que protegeria a vida. Ele diz exatamente o contrário. Então, eu acho que o caminho, de fato, é a mudança primeiro, nós temos que reunir forças sociais, reunir o máximo de amplitude de uma unidade das forças que defendem a vida e a dignidade para operar uma transformação na estrutura política atual. Eu acho que não tem como seguir convivendo com o governo Bolsonaro. Não tem como seguir convivendo com um governo que está destruindo o SUS, que coloca pessoas para dirigir tanto a saúde pública quanto as políticas sociais, que são pessoas que defendem defendem o extermínio da população mais pobre. Então, acho que o nosso caminho tem que ser um caminho no sentido de uma saída que seja uma saída que coloque em questão o modelo do neoliberalismo que produz essa desigualdade, sustenta essa desigualdade, que sustenta a imensa concentração de renda que existe no Brasil, que sustenta a violência do Estado contra as populações periféricas. Claro que eu não acho que é pelo fato de que o mundo está se colocando em confronto com essa situação inédita, porque já é maior do que a situação da gripe espanhola no início do século XX, que, por isso mesmo, nós vamos produzir uma sociedade mais harmônica e mais generosa. Eu acho que essa luta é uma luta a ser construída no dia a dia. Do ponto de vista da saúde mental, é extraordinário pensar que os serviços de saúde mental estão funcionando. Os serviços de saúde mental estão funcionando, estão atendendo seus usuários, estão atendendo à distância ou presencialmente, ou seja, há uma enorme e poderosa força social de resistência a esse desmonte que está sendo feito no país. Então, e nós temos uma força de solidariedade, que eu acho que é maior do que o ódio, é maior do que essa postura belicosa, fascista, que produz essa sensação de absoluto desamparo. Eu acho que o país vai ter que sair dessa situação, e não adianta dourar a pílula e dizer que nós estamos descobrindo a solidariedade. Essa solidariedade terá que ser construída à mão, chamando todos os movimentos, e eu acho que os movimentos das periferias e o movimento negro
e o movimento feminista, o movimento da LGBT, são os movimentos que estão apontando, botando o dedo na ferida da questão da desigualdade no Brasil. O cenário é um cenário, claro que é um cenário difícil, claro que é um cenário opressivo. A questão do isolamento social produz também uma coisa paradoxal, que é a impressão de uma ação que, na verdade, não está se dando diretamente na realidade dessas cenas em que a desigualdade gritante produz mortes. Mas acho que também nós estamos vivendo uma situação onde ficou muito claro para a população brasileira a importância do Sistema Único de Saúde, ficou muito claro para a população brasileira a importância de políticas de inclusão social, de políticas compensatórias. Está ficando claro para a população brasileira que é preciso assegurar uma renda básica, é preciso assegurar para a população uma renda básica, que é preciso constituir políticas que sejam políticas geradoras de emprego. Eu tenho a impressão que uma consciência vai se construir de tudo isso. E a consciência é o motor para fazer essa mudança da sociedade. Marco, você pode contribuir na resposta das perguntas dos nossos... Tá, eu anotei todas as perguntas e já fazendo aí um gancho, né, com a fala do Pedro, né, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender com a periferia e com os movimentos sociais, né, e até no sentido de tentar articular e coletivizar essas bandeiras nesse momento de levante, vamos dizer assim, ainda pontual, né? Mas que a indignação ela está sendo coletiva, afinal de contas, né? Somos hoje 70%, né? Contra os 30%, ou contra o exército dos 300, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nas estratégias, né? Me lembro quando a Marielle Franco foi assassinada no Rio, a gente falava, né, só tinha uma palavra-chave, né, assim, uma consigna, né, como bandeira, que ninguém larga a mão de ninguém. Mas eu acho que a gente tem que aprender a dar as mãos, né? Tem que saber lidar com a diferença também. Eu acho que essas diferenças elas se colocam e a gente tem que aprender nesse sentido pedagógico mesmo, político, né, de como fazer essas articulações, como agenciar, né, um enunciado coletivo, né, que nos articule, né, qual é a bandeira que nos articula. Eu também não sei se os 70% não são essa bandeira, se os juntos são essa bandeira. Eu acho que a gente está nesse processo num momento de muita precariedade, né, de fragilidade nossa também, né, de todos e de todas, mas no momento de como é que a gente pensa um projeto, né? E aí tem várias questões que me foram colocadas, e eu vou responder assim, acho que a renda básica permanente é um debate, né, que veio, né, a partir agora, né, se eclodiu, vamos dizer, do ponto de vista do contexto da pandemia, mas esse é um debate histórico, né, que o Eduardo Suplicy já colocava isso há muito tempo atrás. Eu acho que é um momento de retomar o debate, né, e alargar esse debate, né? Outra questão que me foi colocada, e aí eu quero concordar, que foi a Ana Pita que colocou, né? Sim, a necropolítica é a própria desigualdade, né? E com tudo que ela implica estruturalmente, né? Eu acho que aí, articulando com uma outra pergunta, eu acho que a gente tem que rever, né, muitos enunciados, né, entre nós, né, que isso foi colocado durante muito tempo, né, foi invisível, e esse debate é necessário do ponto de vista, né, da branquitude, que precisa se reconhecer nessa política de morte,
né? A lógica da indiferença, né? A lógica que somos todos seres humanos, mas não somos seres humanos no geral, temos particularidades, temos marcadores de diferença, né? Acho que é uma questão como a gente se engaja numa sociedade, né, na luta contra a necropolítica. Eu acho que a gente tem que aprender muito com a periferia, muito com os movimentos das vidas precárias, que é o movimento, né, das feministas negras, da periferia, da cultura periférica, né, mais à margem e trazer para o centro de uma forma articulada. Eu acho que isso é uma estratégia e também uma tática do enfrentamento à resistência ao desgoverno Bolsonaro, né? É uma questão que fica colocada para a gente. Outra e aí tem tudo a ver com a gente, né, do ponto de vista tanto da reforma psiquiátrica, né, mas pensar também o movimento da reforma sanitária, pensar o SUS, pensar a saúde, porque para nós saúde é democracia, né? É a fala do Aroca, e na verdade a gente refunda, né, esse movimento novamente no sentido de que só é possível o SUS que a gente acredita, né, na perspectiva de um outro projeto de sociedade. Não tem outro, né? Assim, não tem como a gente ter uma perspectiva reformista nesse momento. Apostamos, né, nisso, no reformismo, apostamos numa guerra, né, de posição por dentro do Estado, no sentido gramsciano, mas hoje, né, assim, a gente precisa ter um outro tipo de enfrentamento, e é por isso que a gente não vê essa saída que está sendo colocada cada vez mais pelo nível da institucionalidade, né? Eu não sou guerrilheiro, mas sou revolucionário, né? Mas essa perspectiva é uma questão. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, um prefácio que o Foucault faz, né, para uma vida não fascista, no livro O Antiédipo, de Deleuze e Guattari, que eu acho que é um projeto, uma vida não fascista, porque o fascismo está posto, né? A sua política de morte, né, de não fazer viver, deixar morrer, no sentido do Foucault, mas de deixar morrer, que essa é a lógica do fascismo, né? E a gente precisa, na verdade, se articular. Eu acho que é essa a questão, né? Como interseccionar as nossas frentes no sentido de uma articulação orgânica e coletiva. Tem uma outra pergunta que me chegou, e aí eu concordo, né? Não dá para trabalhar, também concordo na Paula, não dá para trabalhar a desigualdade numa perspectiva de patologização, né? Sofrimento não é transtorno, concordo, e acho que a gente tem um indicador pela via da burocracia das disciplinas, né, e pelo próprio Estado, né, essa lógica da medicalização, da medicamentalização, da patologização, da psiquiatrização, da psicologização e mesmo de uma assistencialização, como a gente está vendo, que não é a renda básica, né, é um benefício emergencial. Então, assim, a gente tem que fazer esse debate, que é o que nos une, né? Eu acho que a gente está nesse momento falando um pouco disso. É um pouco as reflexões que eu pude trazer e dizer que, assim, a gente é reflexo desse processo, né, social, político, da formação social brasileira, que já vem arraigada, estruturada essa desigualdade, principalmente, né, pela questão da eugenia, do racismo, né, que estruturou esse Estado e essa sociedade brasileira. Esse elitismo, né, conforme a gente vai denunciando, né, os movimentos vão denunciando, a gente vai revelando essa estrutura, né, que se coloca como uma verdade, né, a naturalização que a gente tem. Parece que a gente tem que voltar aos anos 80, né, no sentido de desnaturalizar, né, essas obscenidades. Marco, querido, muito obrigada. Precisamos aqui agora numa questão de administração do tempo, porque a live tem um tempo, né, e ela já vai encerrar em 30 segundos, então a gente não vai ter tempo para uma fala de fechamento aqui, ela dura exatamente 1 hora, então eu queria agradecer
a participação de vocês, queria agradecer Pedro Gabriel, Marco, pela importância das falas de vocês, trazendo essa questão do cenário da violência de Estado, trazendo o impacto aí da Covid como mais uma forma de violência de Estado, além de todo o genocídio contra a população negra, a população LGBTQI, população periférica, também a questão do genocídio aí contra todas as pessoas que estão, nesse momento, vulneráveis à questão da pandemia, né, ao descaso, ao desamparo, mas também trazendo a importância de uma fala de esperança, que é de que nós somos a esperança, né, todos nós somos a esperança na medida em que pudermos reaprender aí a dar as mãos, como o Marco fala, a importância da valorização da vida, que é algo que pode ser fomentado dentro de cada um de nós a partir dos movimentos de solidariedade que tanto Pedro quanto Marco nos trazem. Queria dizer, gostaria de dizer também, então, estão me dizendo que a gente tem uns minutinhos aqui para que vocês façam falas, então, de fechamento, que sejam breves, porque parece que o João que consegue fechar agora, o Facebook não fecha automaticamente, mas dizer também, né, que fiquei pensando a partir das falas de vocês, e da fala do Pedro, que diz que não podemos sucumbir ao sintoma, né, que não é possível também superar sem reconhecer esse lugar de branquitude, como traz a Priscila, mas também como esse lugar de privilégio de tantas outras posições sociais e relacionais que nós ocupamos enquanto pessoas, nos diversos espaços que vivemos e que frequentamos, e que entendo aí que retomar e fortalecer a democracia precisa ser a nossa bandeira primeira contra o fascismo e contra essa política de morte aí que vocês pontuam, né? Então, muito obrigada. Então, passo a palavra para o Pedro Gabriel, então, para a gente fazer uma fala de fechamento. Pedro, pode ser contigo primeiro. Eu não sei quanto tempo eu teria aí, mas certamente não é suficiente para uma questão tão complexa. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o fato de estar o nosso país tomando consciência de uma tragédia social, tomando consciência de uma situação que é trágica, pode nos servir como a condição para que a gente possa fazer, de fato, uma mudança decisiva na nossa organização social. Mas não é possível, isso não é possível com a condição, com o quadro político atual. Não é possível com esse governo atual. Esse governo atual tem que ser removido pelas forças sociais legítimas que podem defender a vida contra o fascismo e contra essa política de morte que está sendo colocada, e que a pandemia, com seus 1.200 mortos, né, mortos sem sepultura, porque sequer podem ser sepultados, todos eles, desvela para o país como um todo. Então, o momento é um momento mesmo de uma luta por uma construção de uma nova sociedade. Isso está colocado em questão. Essa obscenidade foi desvelada pela pandemia do Covid. Eu agradeço a Brasme, a Ana Pita, cumprimento aqui você, de Paula, que eu também não conhecia, o Marco José. Achei que foi muito importante também ver aqui as pessoas comentando, pessoas com quem eu não tinha contato há muito tempo, comentando aqui nos comentários aqui do bate-papo, né, que chama. Então, muito obrigado a todos, achei muito bom participar desse debate. Marco, fica à vontade, querido. Agradecer muito o convite, agradecer a de Paula pela moderação, a Ana Pita pelo convite, a Brasme. Eu acho que a gente já vem desde do Congresso, né, da Brasme de 2016, em São Paulo, né, colocando o dedo na ferida, trabalhando com temas que são interseccionais, né, que vem trazendo, né, uma reflexão para pensar não só a lógica sistêmica, mas também, né, pela via da estrutura e os embates e resistência nessa disputa de projeto, né, está colocado isso do ponto de vista mesmo da organicidade, né, eu acho que a gente precisa. Esse é um ano que ainda, né, o Supremo
Tribunal Eleitoral ainda está garantindo, né, o calendário eleitoral. A gente tem um cenário aí pela frente, né, de construir candidaturas, né, orgânicas e articuladas com as expressões, né, de garantia de direitos, garantia pela vida, né, tem se colocado aí um debate que é necessário ainda pela via institucional, apesar de todas as questões que esse cenário nos impõe, né? Penso que, nesse momento, né, que a gente tem mais de 40 mil mortos, né, quase 800 mil doentes, né, daqui a pouco a gente está chegando a 1 milhão, né, isso fora que a gente tem toda uma notificação ainda frágil nas lógicas de subnotificações, né? Então, a realidade é muito mais cruel, como diz o Agamben, a vida é nua, né? Essa realidade é muito mais nua do que a gente pensa, e eu acho que essa é a nossa potência de deixar o rei nu, né? Eu acho que a gente precisa trazer a nudez, né? Tentar, de uma certa forma, né, rasgar essas aparências que ficam nos colocando o tempo inteiro, né, seja pelo ataque às universidades, seja pelo ataque ao Sistema Único de Saúde, né, a gente tem um momento hoje necessário de uma articulação entre nós, né? E eu estou colocando muito isso com as nossas diferenças, com as nossas perspectivas, né? O inimigo está no poder, o fascismo está no poder, né? E cada vez mais o risco de um golpe que é colocado do ponto de vista institucional, né? Então, é necessário, sim, a gente se articular com os movimentos possíveis, né? No enfrentamento possível, né? Dentro dessa realidade que a gente está vivenciando. Então, eu quero deixar aqui o meu grande beijo, né? E dizer que vidas negras importam, mas a nossa luta é todo dia, né? Contra o feminicídio, contra a homofobia, contra o racismo, contra o fascismo, porque hoje, mais do que antes, né, a gente vem nessa luta diária, cotidiana, como diz o Foucault, né, no sentido de fazer essa micropolítica se tornar de novo um novo projeto de sociedade. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Marco, mais uma vez. Obrigada, Pedro Gabriel. Queria agradecer aqui, parabenizar a Abrasme, né? Agradecer a participação, o estímulo e toda a energia que a professora doutora Ana Pita, presidente da Abrasme, nesse momento tem colocado para que essas lives sejam esse espaço potente de reflexão, de discussão e de fortalecimento dessas lutas, assim como o vice-presidente Léo Pinho e toda a equipe de trabalho. Queria lembrar aqui, então, mais uma vez, do nosso Congresso Nacional, do Congresso Brasileiro de Saúde Mental, final, que não tem data agora, nesse momento, definida, mas que vai acontecer em Recife, Pernambuco, assim que a gente puder, a partir do momento que a pandemia não for mais um motivo de que não possamos nos encontrar presencialmente, e que no final de julho, então, teremos o pré-congresso brasileiro online, nas redes sociais. As informações, então, na página do 7º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, na página do evento. E na semana que vem, teremos, então, a próxima live, no dia 18, com o tema Desinstitucionalização encarcerada, manicômios, prisões, loucura, com a participação da Ludmila Cerqueira e do Alan dos Santos Reis, que será mediado, então, por Janete Valois, membro também do coletivo Abrasme Maranhão. Muito boa noite a todos e a todas que participaram, muito obrigada pela participação de cada um e cada uma que comentou, que compartilhou, e que fez com que essa live de hoje pudesse ter sido o sucesso que foi. Pedro, Gabriel, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, se saírem usem máscara. Muito boa noite a todos.